Salve, salve! Hoje vamos falar sobre o caminho de sublimação, ou seja, de evolução das relações familiares. Esse caminho envolve 7 pontos. 2 deles são valores nucleares de onde emergem os outros 5. Então, primeiro a gente deve desenvolver esses 2 primeiros pontos, que eu vou estar comentando aqui com vocês, e deles então surgem os outros 5. Tudo parte da família. Toda a nossa estrutura e todas as áreas da nossa vida partem da família. Então, quando a gente consegue entender os pontos fracos e fortes que estão ali colocados e desenvolver melhor eles, tudo começa a florescer melhor. 7 aspectos para o desenvolvimento da sublimação das relações familiares. E esses 7 pontos, a gente compreende que 2 deles são valores nucleares. A partir do desenvolvimento destas 2 qualidades, desses 2 aspectos, os outros 5 pontos florescem. Então, são 5 passos, e para conseguir dar esses 5 passos, você tem que ter bem firmado esses 2 valores nucleares dentro de você. E é bem como uma própria operação alquímica, né, gente? São 7 passos, onde a gente vai caminhando, então, para efetivamente realizar uma transmutação das energias complicadas, dos padrões complicados, os padrões assim que nos levam ao sofrimento, tanto a nível de emoção, de interação, de comunicação, de intenção, de manifestação, de expressão, para a gente ir transmutando isso e colocar todas essas nossas energias de uma maneira que a gente vá encontrando uma realidade de mais paz, de mais harmonia, de mais felicidade e de mais prosperidade no plano das relações familiares. Os 2 primeiros valores, de onde todo o resto emerge, é o amor e a consciência. E os 2 se intercruzam, porque a consciência abre as portas para o amor e o amor abre as portas para a consciência. Então, por exemplo, você tem consciência de que na sua herança genética, quem sabe seu avô e seu pai foram pessoas muito enérgicas, que têm uma carga de energia agressiva bem forte. Você tendo consciência disso, você compreende que essa energia pode ser utilizada de 2 formas. Toda energia, gente, pode ser utilizada de 2 formas. E aí você pode utilizar essa agressividade de uma forma que machuque, quem sabe, as outras pessoas, ou de uma forma que dê uma resolução para a vida. Porque normalmente a pessoa que é mais ativa, mais enérgica, mais agressiva, ela tem um poder de realização muito grande. Ela tem o elemento fogo bem desenvolvido nela. Então, assim, se tem alguma coisa meio paradinha, uma coisa que não vai para frente, que não progride, ela vai lá e coloca energia e aquilo começa a ir para frente. A questão é, ao mesmo tempo, deve-se ter esse cuidado de que, não vamos atropelar os coleguinhas no meio do caminho. Então, por isso que a consciência abre porta para o amor. Quando você consegue perceber, tenho consciência, meu pai, meu avô era dessa forma, eu também tenho isso em mim, que se estende. E o caminho de sublimação, ele é justamente a gente pegar determinada consciência, determinada forma de agir e elevar ela. Então, se estava colocado desta forma, se por exemplo meu avô e o meu pai utilizavam essa agressividade de uma forma que sim, eles resolviam as coisas, mas ao mesmo tempo eles acabavam por vezes machucando outras pessoas ou abusando delas ou sendo muito rígidas, muito autoritárias com elas, aí eu vou compreendendo que eu posso ir sublimando. Eu posso utilizar essa força, esse poder de resolução, essa agressividade para movimentar a vida e ao mesmo tempo ter uma certa sutileza. Eu vou refinando as qualidades que já são uma herança genética. Então todas as qualidades que você tem são uma herança genética. E conforme você vai tendo consciência disso, vai abrindo as portas para o amor. E da mesma maneira, conforme você vai se permitindo viver o amor, a sua consciência expande. Então, galera, esses 2 são os valores nucleares para que a sublimação das relações familiares aconteça. E a partir, então, dessa consciência, e aí tem formas de você buscar consciência. Por exemplo, as próprias ciências ocultas, a astrologia, a numerologia, o tarô são formas, a meditação e tantas terapias, são formas de você ter mais consciência sobre o que está colocado na sua história, nos padrões da sua família, o que está colocado como uma herança genética que você carrega.
E carrega e descarrega, porque quando você está falando, quando você está sentindo, quando você está lançando energia no ar, você está descarregando toda essa carga que foi passada de geração em geração. Então, a partir da consciência floresce também a gratidão e o perdão. É como um solo bem adubado. O amor e a consciência, sendo que a consciência abre as portas para o amor e a consciência, ela então atua como um solo onde floresce a gratidão e o perdão. Então isso inclui você entender que você tem exatamente aquilo que precisa para a sua evolução, que você recebeu de sua família exatamente aquilo que você precisava para a sua evolução. Então, dentro da dinâmica do sistema familiar, do que acontece, do que é dito, do que é oferecido, da energia que é semeada, de pai para filho, de avô para pai, por aí vai, você recebe exatamente aquilo que precisa evoluir. E o próprio ato de perdoar e compreender que mesmo aquilo que te machucou foi importante para o teu desenvolvimento, foi importante para a tua evolução como ser humano, já é um grande ato de maturidade, onde você não fica se lamuriando. Então o perdão, ele abre porta também para a gratidão. Porque você percebe que mesmo os momentos em que, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe não lidaram da forma como você gostaria, isso permitiu que florescesse na sua consciência qualidades, atribuições, aspectos positivos que permitiriam você, então, se tornar uma pessoa mais madura, mais forte. E tudo, gente, nessa vida pode ser interpretado de forma dual. Por isso que a vida é tão paradoxal. Então, por exemplo, um pai que segura muito o filho. Ele oferece proteção, mas ao mesmo tempo ele tira por vezes o direito de escolha do filho. E aí, por outro lado, um pai que solta muito o filho, ou uma mãe. Ela oferece uma autonomia para o filho, mas por vezes falta o aspecto da proteção. Então, se você recebeu um pai que te segurou mais, é porque você precisava dessa proteção em detrimento de uma independência e de uma autonomia. E se você recebeu, então, um pai ou uma mãe que permitiu você ter uma juventude mais solta, é porque você precisava disso para evoluir. Então, é essa gratidão, esse reconhecimento, inclusive, de que os pais são imperfeitos, estão aprendendo, e eles são como árvores. Então, assim, você tem um pai que é uma maçaeira ou um abacateiro. Você não pode exigir que seu pai te dê banana. Se ele é um abacateiro, você pega o abacate dele e agradece porque você tem um abacate para comer. E perdoa ele por não ter podido te oferecer bananas. E primeiramente, deixa esse aspecto mimado, que a gente tem de que eu quero receber aquilo. Eu quero receber isso. E tudo, gente, tudo isso que eu tô falando parte desse primeiro valor nuclear que eu falei no comecinho da live, que é a consciência. Da consciência floresce o perdão e a gratidão. Então, você tem consciência que seu pai é um abacateiro, você não vai cobrar banana dele. Você vai agradecer o abacate. Agradecer por ele ter te tratado como te tratou, por você ter a oportunidade de estar vivo. Porque o maior presente de um pai e de uma mãe é a vida. Todo o resto é um acréscimo, é um bônus, entende? Então, a gente não tem que parar essa coisa mimada, sabe? De pensar que as pessoas têm que dar aquilo que a gente quer. O universo... O próprio universo se expressa através das pessoas e doa para nós aquilo que a gente precisa. Esses são os primeiros passos. Antes de ter gratidão e perdão, nada na vida vai para frente, galera. O trabalho não vai para frente, e a gente tem bem o aspecto das polaridades, masculino e feminino. A mãe conecta muito com o aspecto do matrimônio, e o pai conecta muito com o aspecto do patrimônio. Então, o patrimônio é muito o aspecto do desenvolvimento profissional, carreira, estrutura, posses, é o patrimônio. E a mãe, o matrimônio. Então, é um bem-estar emocional, uma capacidade de interagir de forma saudável nas suas relações, onde você tem um certo equilíbrio para, inclusive, perceber que tudo que você vive nas suas relações amorosas é importante também para a sua evolução. Então, esse aspecto do perdão e da gratidão se estende para as relações amorosas. E quanto mais um homem e uma mulher trabalham o perdão e a gratidão em uma relação, menos traumatizados vão nascer seus filhos.
E isso se eles querem dar esse passo de aprofundamento e terem filhos. E tem também um ponto de que, por vezes, se o perdão e a gratidão não estão maduras, dificilmente essa família consegue permanecer estruturada depois que nasce um filho. Se a gente não tem a capacidade de perdoar as coisas que já passou, dificilmente depois que vier um filho a gente vai conseguir permanecer bem estruturados juntos, por exemplo, né? E de ser grato pela presença um do outro, nesse sentido aí. Então esses aí são pontos bem importantes, né? E isso eu postei agora, inclusive, um tweet ali, né? Falando que aproveitar a dor como uma oportunidade de amadurecimento. Então isso é uma postura madura de perdão, inclusive. Você percebeu, ó, tal coisa acontece na minha vida, perdoo, eu agradeço. E esses dois aspectos são derivados da consciência, tá bom? E isso inclui outro ponto, né, gente? Que aí é o terceiro ponto, né? Eu falei, são 7 pontos. Os 2 primeiros pontos são valores nucleares, que é a consciência e o amor. Então você tem que ter consciência do seu sistema genético, do seu DNA, de quais são os padrões que são ali colocados. E depois que você tem consciência, você é capaz de perdoar. Você percebe, meu pai é um abacate, como é que eu vou querer banana? Entendendo? Meu pai plantou esse abacateiro para me alimentar, como é que eu vou ficar exigindo banana dele? Entendendo? É reconhecer que é também um ser humano, que tem suas limitações e que está lidando com, muitas vezes, né, quando é pai ou mãe de primeira viagem, está lidando com uma série de desafios que precisam, então, muita maturidade da parte dele também. Então é entender que está todo mundo aprendendo, que acima de tudo somos todos almas em processo de evolução. E isso aí abre as portas também para o perdão, é a consciência. Você tem consciência, você perdoa. Quando você não tem, você fica reclamando. E esse é o ponto que eu quero falar, que é o terceiro. Perdão, gratidão e o outro é responsabilidade. Autorresponsabilidade, eu ainda gosto de colocar nesses termos, né? Porque tudo, gente, que acontece na sua vida, inclusive o pai que você tem, a mãe que você tem, é responsabilidade sua. Você não é uma vítima do universo. Autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Quem será que é o culpado de todos os meus problemas? E de todos os meus... o meu sucesso, inclusive. Quem será que é? Não tem outra pessoa, gente. É você mesmo, é eu, é cada um a partir da sua alquimia interna, dos seus sentimentos, pensamentos, ações, intenções, vai construindo a própria vida que se torna um pesadelo ou um sonho. Quanto mais consciência você tem, mais você se torna grato e perdoa os padrões antigos para florescer a consciência do novo e viver algo melhor. E aí você é autorresponsável pela cura propriamente daqueles pontos que impedem o desenvolvimento feliz, harmonioso e próspero da sua vida. Então o que acontece, gente? Quando você se coloca como uma vítima, olha só o problemão que isso gera. Se você se coloca como uma vítima, você tem que ter um algoz, né? Você tem que encontrar alguém para culpar, porque toda vítima precisa de um algoz, senão ela não é vítima. Então, você está reclamando, você não tem aquilo que gostaria ou na quantidade que gostaria, e aí alguém é culpado disso. Quando você faz isso, você tranca o fluxo da vida. Ou seja, você só recebe coisas melhores quando você é capaz de ser grato pelo que já tem. Cara, meu trabalho é uma droga. Minha vida é um saco. Meu pai. Normalmente o cara que fala que o trabalho é uma droga, ele fala que o pai também é. É mais ou menos assim que funciona. A minha mulher é um saco. Aí, então tá. Normalmente você deve reclamar da sua mãe também, porque são extensões. Lembra que eu falei? O patrimônio e o matrimônio. Então é importante a gente perceber que tudo melhora quando a gente começa a agradecer e perdoar pelo que já tem. E isso é uma atitude de maturidade, isso é uma atitude de responsabilidade. Quem se considera vítima, abusado, não me entenderam, não deram aquilo que eu gostaria, eu sou injustiçado, eu sofro as turbulências da vida. Todo mundo sofre, galera. Você não é menos ou mais por sofrer as turbulências emocionais da vida, porque a Terra se mexe. Tá entendendo? E sacode tudo mesmo, e levanta a poeira. Então, a gente não deve atribuir tanta autoimportância para todos esses processos de sofrimento e nos colocar como vítimas. Então, essa consciência vai abrindo portas para o perdão e para a gratidão, que vai permitindo você sair, da novela mexicana, como falou ali, A Viagem pelos Sentimentos, que é essa coisa de eu sou um injustiçado, eu sofri, meu trabalho é uma droga, meu pai não presta, minha mulher enche meu saco, minha mãe não me dá paz. E aí a gente vai percebendo, eu tenho aquilo que eu preciso, meu pai é abacateiro, não vou
cobrar banana dele. Eu preciso disso para minha evolução, para além do que minha criança ferida e mimada gostaria de receber na quantidade que gostaria, né? E aí a gente já começa a perceber um princípio hermético chamado princípio do mentalismo, que é o primeiro princípio hermético que, para quem está no caminho do mago, da maga, tem que ter muita clareza disso, porque é o primeiro de todos os princípios do mago. É o primeiro, então presta atenção nisso, presta atenção nisso. Tudo aquilo que você mentaliza e coloca a atenção, que você ficar mantrando de forma constante, é o que vai se reproduzir no filme da sua vida. Então, assim, ó, quando você fica reclamando, procurando um algoz, ou, enfim, nessa história toda aí, nessa novela mexicana, a sua vida se torna uma novela mexicana. Né? Porque aquilo que tu bota a tua atenção é aquilo que desenvolve na tua vida. Então, quando tu bota a tua atenção, por exemplo, agora, numa live que o propósito é trazer uma expansão de consciência, isso permite que você vá libertando padrões que não são legais, porque a própria consciência é o canal da cura. O primeiro passo para curar um problema é tirar ele da inconsciência. Então, assim, ó, tenho esse problema, não sei de onde vem esse efeito. Tudo que tem na nossa vida é uma causa, e quando a gente são efeitos, né, frutos de uma causa, consequências de uma causa, reações, consequências de uma ação. Então, quando você tem consciência de que tal reação, tal acontecimento, consequências, circunstâncias e contingências da sua vida são frutos de tal causa, você começa a se libertar. Então, a consciência, gente, é o caminho da cura, da libertação. Naturalmente, por isso que eu coloquei ela como o primeiro valor nuclear para a sublimação das relações familiares. E aí, falando do princípio do mentalismo, quando você reclama, quando você não assume a responsabilidade por tudo que está acontecendo na sua vida, pelo pai que tem, pelo trabalho que tem, pelo como que as coisas estão conjunturadas na sua vida, você já amaldiçoa a sua vida. Você amaldiçoa. A reclamação é uma forma de amaldiçoar, galera. É a maldicção que leva a uma má realização, porque começa com o elemento ar na mente e vai descendo até virar real na terra. Entende? Então a gente tem que cuidar com as nossas maldições, transformá-las em bendicções, né? E aí é o princípio do mentalismo. A comunicação, o mentalizar daquilo que você realmente quer viver, não daquilo que você está querendo. É bom a gente perceber as maldições, porque são padrões. Ah, eu tenho muito medo de ser traída. Minha mãe já foi traída. Legal, mas não fica reproduzindo, colocando essa energia tanto nisso. Coloca energia na solução. Saiba que tem esse problema, mas não alimenta o demônio, né? Não fica dando biscoito para ele com a tua atenção para isso o tempo todo. Perceba que ele está ali, mas não fica dando força para ele. Percebe a diferença disso, galera? Quando você para com esse amaldiçoar da própria vida através da reclamação, de procurar um algoz, de se colocar como vítima, de achar que seu pai não é legal com você e tudo mais, não, ele é o que você precisou, né? Aí você transcende os círculos de sadomasoquismo das suas relações amorosas. Por quê? A gente encontra alguém para reprogramar, reproduzir o mesmo padrão chato que o nosso pai e a nossa mãe tiveram um com o outro, onde um se colocava como vítima, o outro era o culpado e às vezes alternava os papéis. E isso é aquela clássica relação que leva a gente a machucar nós mesmos, machucar o outro. Então as nossas atitudes sempre levando para reações emocionais de sofrimento no próximo e em nós mesmos. E o caminho para transcender isso, gente, é justamente essa responsabilidade. E isso, galera, como eu falei, acontece de forma inconsciente. É o pai e a mãe tomando atitudes, um para machucar o outro. Você reproduzindo essas atitudes na sua relação amorosa, que depois vai se estender para os filhos se vocês não trabalharem. Você, no caso, a sua companheira, o seu companheiro, né? E isso está inconsciente. Quando que você tira da inconsciência? Quando você, por exemplo, abre seu mapa astrológico e vê: ah, eu tenho a lua em tal signo, e esse é o meu padrão. Ah, minha lua está em quadratura com Marte, então tem padrão de agressividade e de domínio. Um quer dominar o outro, por exemplo. Aí você começa a entender os padrões observando o mapa numerológico, o mapa astrológico, às vezes jogando um tarô. Isso vai permitir para você a revelação. Porque qual é a grande missão das ciências ocultas, do autoconhecimento? É a revelação de você mesmo para você mesmo. Para, com essa revelação, você começar a fazer as transformações na sua vida. Então, o inconsciente, ele programa a nossa vida até que a gente tenha consciência dele e coloque a informação que a gente quiser através do nosso princípio de mentalismo.
Aí a gente tem o poder sobre a nossa própria vida, percebe? A gente não está simplesmente reproduzindo aquela programação de um software antigo ultrapassado. A gente percebe que aquele é o mesmo filme chato que eu vivi na minha infância, sobre cenários diferentes, sobre uma ótica diferente, com personagens e figurinos distintos. Então, é por isso, gente, que depois da gratidão e do perdão, porque a gratidão ainda, antes da gente ser grato, a gente tem que perdoar. Se a gente não é capaz de perdoar, dificilmente a gente ser grato, porque daí, ó, eu tô sempre lembrando do que o outro me fez lá 3 luas atrás. Cara, a consciência do outro era diferente há 3 luas atrás. Claro, você tem que ver se na sua conduta, na conduta do seu namorado, enfim, das suas relações aí, sei lá, pô, cara, você tá realmente mostrando uma vontade de se melhorar, de corrigir os seus defeitos, de se curar, de se redimir, ou você tá querendo insistir no erro. Tem que ver, propriamente, né? O quanto que você tá disposto a se libertar disso e o quanto que você tem apego àquilo que te faz mal. A gente tem que querer se transformar junto. Relação saudável é relação que quer se transformar junto. É relação que tem humildade para reconhecer quando tá errado e, cheio de amor no coração, vai lá procurar modificar o padrão. Então, galera, autorresponsabilidade. Primeiro, perdão, gratidão, autorresponsabilidade. Aí você assume que aquilo que tá na tua vida é porque precisa estar na tua vida para tu evoluir. Você para de procurar culpado e começa a perceber que ações, que emoções, pensamentos, formas de expressão, que eu atuo, que eu vibro, que eu direciono para o universo, para as pessoas que estão comigo. Assume que aquilo que tá na tua vida é porque precisa estar na tua vida para tu evoluir. Você para de procurar culpado e começa a perceber que ações, que emoções, pensamentos, formas de expressão, que eu atuo, que eu vibro, que eu direciono para o universo, para as pessoas que estão comigo, que me levam a viver o sofrimento e, inclusive, trazer o sofrimento para o outro. Quando você se responsabiliza por isso e começa a realizar a transcendência do padrão chato, você começa a curar as relações tóxicas, as relações abusivas. Mas, como eu falei, gente, tudo parte desse valor nuclear que é a consciência. Porque se você não tem consciência de quais são os seus padrões emocionais, porque todo padrão emocional tem a sua polaridade oposta. Então, se você tem uma emoção de carência, você vai atrair justamente o oposto disso para você integrar. Então, se você é meio carente, por exemplo, meio inseguro, você vai atrair uma pessoa mais autoconfiante. E essa pessoa autoconfiante vai testar a sua insegurança. E essa pessoa autoconfiante, ela vai ter que aprender a desenvolver a humildade, a compaixão, o pensar no próximo, não ficar só autocentrado, cheio de ego, entende? Então você vai atrair aquilo que precisa, não aquilo que quer, entende? Para você evoluir. E aí você começa a integrar as boas qualidades do teu pai, do teu namorado, e para de propriamente se defender. Isso só quando você tem consciência. Qual é o padrão? O que isso atrai? Entende? É a consciência que vai te permitir alcançar essa virtude. E aí, depois, galera, tem outro ponto bem importante, depois da autorresponsabilidade, que é a liberdade. Entender que todos, mesmo que sejam da mesma família, têm o seu caminho, o seu propósito, os seus talentos, sua luz, sua sombra, suas debilidades e suas qualidades. Então, cada um deve ter as suas escolhas respeitadas. A gente nunca deve interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Isso é uma das leis da magia. Você não faz nenhuma magia para a pessoa te amar. Até mesmo o pai, às vezes, quer proteger filho, deixa o filho viver as coisas dele. Se ele tiver que quebrar um braço no meio do caminho, quebrou. Paciência. Ele vai aprender com as consequências. Entende? Porque cada pessoa tem o seu caminho e a gente não pode ficar julgando o caminho do outro. Uma catalogação do que é correto e do que é errado, do que é politicamente correto. Vou dizer pra vocês, por vezes a prostituta é mais santa que o padre. Então a gente não tem que julgar o caminho dos outros. Por vezes a pessoa que está fazendo algo que é julgado politicamente incorreto é muito mais santa que a pessoa que está lá assumindo o papel de santo, entende? Por isso, outro ponto que eu digo pra vocês é essencial a liberdade. Deixar cada um viver aquilo que quiser. Quer usar? Usa. Quer ficar com ele? Fica. Vai fazer. E não reprime. Toda vez que você reprime, e aí o que acontece? Quando pai e mãe reprimem o filho, ele fica com mais vontade, com mais coceirinha e vai lá e faz escondido. E melhor a gente poder ser íntegro e verdadeiro nas nossas relações. Quanto mais espaço seguro de conversar livre de julgamentos, melhor vai ser a nossa relação.
Porque a gente é humano, galera. A gente tem tudo que é tipo de tendência obscura dentro de nós, entende? Então a gente não pode ficar julgando um outro, a gente tem que se apoiar no processo de evolução. E como eu falei, a responsabilidade vem antes da liberdade. Porque se você não tem responsabilidade, a tua liberdade vira um canal de sofrimento para as outras pessoas. Então também não tem essa história, sabe? De, eu sou livre e tudo mais, amor livre e tudo mais, se não tem responsabilidade. Senão você vai gerar karma, vai gerar sofrimento e o sofrimento vai voltar para ti. E aí você vai ficar preso naquela mesma história de ter que perdoar e ter que passar Ho'oponopono. Ai meu Deus, olha o que eu fiz. Entende? Então a questão é, a responsabilidade é o fundamento da liberdade, da mesma maneira que o perdão é o fundamento da gratidão. Então, galera, antes de sair fazendo, porque eu sou livre, porque eu quero fazer, analisa as consequências. Isso é responsabilidade. Toda ação, toda palavra... Gente, bala não volta pro revólver. Palavra não volta pra boca e filho não volta pra dentro da barriga. Muita responsabilidade com as tuas ações. Porque senão depois quem vai ter que juntar os pedaços vai ser tu. Liberdade e responsabilidades. Então, depois a gente tem outro ponto, que é o que eu chamo do último passo, que é a sublimação. A reforma evolutiva. A gente deve ter consciência. Quais são as dores do meu sistema familiar? Quais são as qualidades, as potências do meu sistema familiar? Do meu sistema familiar, por exemplo, é isso que eu citei para vocês. É muito fogo. Principalmente os homens da minha família, eles são muito enérgicos. Eles são muito potentes. E por vezes essa potência pode ser utilizada de forma agressiva. Entende? Toda qualidade pode se tornar um problema se não for utilizado com consciência. Entende? Qual é o meu sistema familiar? Como que ele funciona? E aí você tem que ter uma visão livre de julgamento. A minha mãe é o meu pai é autoritário, meu pai, sabe, livre de julgamento. Porque senão não tem espaço para perdão. Quem julga não consegue perdoar, não consegue redimir, não consegue ser grato e nada na vida vai para frente. A gente fica só naquele mantra do problema. E aí a vida não flui, né, galera? A vida não flui. A consciência dos padrões estabelecidos, primeiramente a nível material, elemento terra, segundamente a nível emocional, elemento água, depois elemento ar, mental, emocional, mental e energético, fogo. E também a nível de consciência espiritual, de como cada um conduz a sua vida para a espiritualidade, para a conexão divina, que aí já é o elemento éter. Em breve vai sair o curso Alquimia dos 5 Elementos, onde a gente vai aprofundar isso, galera. Então, o que acontece? Essa consciência permite você entender onde eu estou. E aí, com essa consciência, você trabalha todos os valores que eu falei. Estou aqui, sou grato, perdoo, me responsabilizo por tudo que está aqui, sou livre para decidir o que fazer com tudo isso. Vou repetir, presta atenção nisso, que aqui está o resumo da ópera. Consciência. Como que estão as minhas estruturas emocionais, mentais, energéticas, espirituais e materiais? Como que isso vem a partir das linhagens? Perdoo, agradeço por tudo que está colocado, me responsabilizo e sou livre para fazer o que eu quiser com tudo isso. E essa liberdade, ela deve ser utilizada para quê? Para nós que estamos aqui. Essa liberdade deve ser utilizada para a sublimação, para uma reforma evolutiva. Gente, reforma evolutiva, porque quem vive de passado é museu. O que é uma reforma social, por exemplo? Existia escravidão, e não faz muito tempo. E ainda tem resquícios kármicos nos tempos atuais da escravidão. Mas o que permitiu essa libertação? A reforma social. Quem fez a reforma social no Brasil? A princesa Isabel. Isso foi uma reforma social que permitiu uma cura kármica de toda uma nação. Só que ainda tem miasmas, porque sempre que você realiza uma cura, ficam os miasmas. Então ainda tem um monte de desigualdade, um monte de coisa que precisa ser curada e resgatada já das dores do tempo da escravidão. E aí você tem que entender o que precisa ser sublimado e reformado no seu sistema pessoal. Porque a gente tem um sistema nacional, um sistema familiar e um sistema, inclusive, individual. Você só consegue sublimar algo quando você consegue trabalhar todos os valores que eu comentei anteriormente, porque eles são os ingredientes para chegar na sublimação, senão ela não acontece. Você tem que ter consciência, você tem que perdoar, você tem que agradecer, você tem que ter responsabilidade e você tem que
para além de ter responsabilidade, utilizar sua liberdade para o caminho da sublimação e não para o caminho dos instintos. Aí a gente tem o pentagrama, né, que eu sempre gosto de falar sobre sublimação, porque o número 5 ele fala, né, propriamente de sublimação, utilizando o exemplo do pentagrama. Ó, vou fazer um pentagrama bem torto aqui, galera. Ó. Aqui a gente tem um pentagrama, ó, virado para cima. Isso é a liberdade utilizada para subir. É onde a sua consciência não sobrepõe os seus instintos e as suas tendências condicionantes de te levar para aquele caminho que às vezes pode até ser gostoso, mas te leva ao sofrimento. O pentagrama virado para baixo é a consciência que é direcionada para o instinto. Então, eu senti vontade de trair, fui lá e traí. Porque o meu instinto é mais forte que a minha consciência. Então, esse é o ponto. A sublimação sempre pede para a energia subir. Quando você começa a fazer essa reforma evolutiva, você tem a consciência de onde você está e onde que você pode chegar. Aí que entra a própria chave hermética, o princípio do mentalismo. Onde que eu quero chegar? Eu quero uma relação, por exemplo, um matrimônio, de fidelidade, de harmonia, ou não é esse o meu caminho, eu quero uma relação que não seja monogâmica. Por isso a gente tem que ter autoconhecimento e saber como a gente opera. As pessoas são diferentes, gente. A gente não pode julgar as diferenças. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta daquilo. O importante é a nobreza do espírito e como ele se coloca para a contribuição do todo. Porque Deus é isso. É um ser que ama a todos e que auxilia todos que cruzarem seu caminho, independente de casta, religião, orientação sexual, independente disso tudo. Então é você colocar propriamente essa clareza de onde você quer chegar. Aí que entra, gente, né, essa observação da consciência, porque tudo volta para a consciência. Ele é a semente que floresce todo o resto. Então, analisar a dinâmica da relação, como é que é o jogo de pergunta e resposta. Você faz isso através da autoobservação, do autoconhecimento. Como é o jogo de pergunta e resposta? O jogo de propor e embarcar na proposta é o teatro da vida. Como que é a ação e reação colocada dentro da relação? Isso tanto entre pai e mãe, mãe e filho, pai e filho, você e as pessoas que estão colocadas no seu caminho de forma geral, inclusive. Né? E você com seus descendentes também. E aí, a partir disso, começa a fazer essa reforma evolutiva. Tá certo? Podemos pensar assim, ó, como eu posso responder e perguntar de forma mais evoluída? Como eu posso agir e reagir com mais amor? Entendendo que a consciência abre porta para o amor. Porque enquanto a pessoa está na ignorância, e ela ainda acha, por exemplo, por exemplo, no julgamento, na culpa, na vitimização, ela não tem como amar. Ela tem um monte de apego e ela acha que é amor, mas não é. Ela acha que é, mas não é. Mais ou menos assim. Então isso vai harmonizando as relações da família. Isso vai sublimando as relações da família. E isso, galera, é um caminho que só se torna claro de verdade quando a gente tem um mapa na mão. Quando a gente tem assim uma bússola, um GPS que permite que a gente entenda e compreenda o caminho da evolução. E aqui eu, de certa forma, passei uma bússola para vocês, um GPS de 7 passos, né? Amor, consciência, perdão, gratidão, autorresponsabilidade, liberdade e sublimação. São 7 pontos que eu embasei aqui com vocês. Quem está chegando agora, depois olha a live desde o começo, que vocês vão perceber aí a interligação. É uma live mais cabeça essa, né? Uma live com começo, meio e fim. Então é um raciocínio emendando no outro. E o que acontece? O mapa também é quando você, por exemplo, abre seu mapa astrológico, abre seu mapa numerológico. Cara, tá lá os meus padrões. Tá lá as coisas que eu tenho que perdoar. Tá lá as minhas qualidades, as minhas bênçãos de todo o meu sistema familiar. Eu, por exemplo, herdei, né, esse conhecimento esotérico da minha irmã e da minha tia. A minha tia me ensinou a jogar carta com 14 anos. Ela jogou carta pra mim, eu colei nela, cara. Enchi o saco dela, tia, você tem que me ensinar. Me ensinar alemão também, né? E a minha irmã também com astrologia. Então, isso eu já sei que é uma qualidade que já vem de família. E isso tá no meu mapa, isso tá nas linhas da minha mão, inclusive. Então, quando você tem os mapas, você tem os instrumentos que proporcionam clareza de todos os aspectos do caminho da sua sublimação, tanto a nível familiar, como a nível de relações amorosas, como a nível pessoal, você encurta a distância, você catalisa a sua evolução, você economiza tempo de sofrimento, porque você poderia ficar 5 vidas, 5 encarnações sofrendo porque não é capaz de perdoar alguma coisa, porque você não tem consciência. A pessoa só perdoa quando tem consciência. Ah, meu ex-namorado me magoou.
fez tal coisa que eu não gostei. Aí você entende que você precisava passar por isso, cara. E a consciência disso você consegue ver no seu mapa astrológico. E você começa a entender que sua mãe já passou por isso. E você começa a entender que enquanto você não perdoar, não libertar e agradecer e se responsabilizar por isso para começar com a sua liberdade e encaminhar o caminho de sublimação, isso vai se repetir na tua vida. E às vezes a gente quer fugir, quer terminar um namoro, quer terminar um relacionamento porque a gente quer se defender, né? A gente não quer sofrer. A gente não quer olhar para aquilo que é difícil de olhar. Cara, vai acontecer de novo. Tá entendendo? Em outra relação. Por isso que eu nunca sou a favor de término. Eu sempre vou ser a pessoa que você vai vir falar pra mim, assim, sobre teu namorado, falar, cara, segura firme, procurem se transformar juntos. Porque senão tem que começar tudo de novo. Daí tem que primeiro, tem que começar a se conhecer de novo com outra pessoa, aí tem que passar por todo aquele processo de começar de novo. É tipo repetir de ano na escola pra mim isso, sabe? Eu penso assim. Então vamos jogar com o time que a gente tem e vamos vencer, tá entendendo? A não ser que a pessoa realmente se recuse a passar por esses estágios. Eu não quero perdoar, eu não quero ser grato, eu não quero me responsabilizar, eu quero ficar te culpando pelo que eu sofro. Se a pessoa tá insistindo muito nisso e você tá tentando de todo jeito fazer melhorar, daí não tem como, galera. Daí sim eu recomendo. Aí já deu, tudo tem limite, sabe? Não dá pra ficar anos na lamúria. Então ter esse mapa que vai permitir entender essas questões kármicas. Por exemplo, uma forma de ter bons insights, boas revelações sobre a sua família. Vou dar uma dica. Olha a casa 4 do seu mapa astrológico. Para quem, por exemplo, já estuda astrologia, dá uma olhada na casa 4 do mapa astrológico. Quem já estuda numerologia, dá uma olhada no número de idealidade. Esse número é o número da soma das tuas vogais. Transforma as vogais em números, tem um processo chamado gematria, que eu não vou ensinar aqui como é que faz, né? Mas enfim, dá para dar uma pesquisada, até tem conteúdo meu falando sobre isso. E você converte as letras em números. E aí você soma as vogais do seu nome e vai dar o número de idealidade. Esse número aí fala sobre todos os padrões emocionais que fizeram você nascer. O que gerou a concepção do teu ser aqui? Entende? Que vibração emocional, mental, a mãe e o pai estavam sentindo no ato da concepção? Por exemplo, eu fiz o meu. Eu sei que minha mãe estava se sentindo iludida. Ela achou que era uma coisa e de repente foi outra. Entende? Isso já explica a minha lua em peixes, por exemplo. Então, aí você já começa a se estudar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma tendência a me iludir nas relações, a projetar uma coisa que não é. Por exemplo. E aí eu já começo a vigiar isso. Hoje eu não tenho mais tendência nisso, mas eu já vivi isso. Já fui traído, já passei por muito sofrimento por causa disso. Já abri meu coração aonde a pessoa estava querendo me manipular, né? Então, aí, propriamente, às vezes, não é só ter a consciência. Às vezes a gente ainda tem que viver, tá entendendo a coisa? Pra gente comprovar, tá aqui no nosso mapa, tá aqui na nossa vida, meu Deus do céu. Mas quando a gente tem consciência, galera, a gente pode encurtar o caminho, que é o que eu tô falando, né, pra vocês aqui. Então, aí, né, que entra as ciências esotéricas, astrologia, numerologia, com as suas ferramentas. E aí, agora, galera, eu venho fazer um convite pra vocês. Quem quiser continuar essa história, que aqui, né, eu fiz contando uma história pra vocês, quem quiser ir mais fundo, tem o meu curso Imersão Relacionamentos, que ele trabalha no caminho de evolução, sublimação de todas as relações. Relação familiar, profissional, porque as relações profissionais são uma extensão das relações com o pai, sabia? São uma extensão. Também as relações, enfim, de irmão, família, todo tipo de relação, galera, até de amigo, de namoro, de casamento. Então, esse curso, ele visa que a gente compreenda como que tá nossas relações e sublime elas. É a proposta desse curso. A gente, inclusive, entender qual o propósito desta relação. Qual o propósito de eu ser pai desta criança, do meu pai ser meu pai. Aí, por exemplo, a gente tem que somar o meu número com o número do meu pai. Daí eu entendo o propósito de eu ter recebido esse pai. E aí eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, eu tô livre de culpa. Eu perdoo, eu agradeço e minha vida vai pra frente. Se eu não tenho consciência, eu tô imerso na ignorância. E aí eu tô sofrendo. Aí eu tô num trabalho ruim. Aí eu tô confuso, não sei qual é o meu caminho, tá entendendo? Então é buscar essa consciência. E o canal que eu ofereço para isso acontecer é Astrologia e Numerologia dentro deste curso. Astrologia e Numerologia aplicados aos relacionamentos. Para você entender os padrões, entender qual é a herança kármica, por exemplo, que você carrega com a pessoa que você está namorando, que você está casado, né? E inclusive com o filho que vocês vão ter, que encarnou, por exemplo, ou do seu pai, da sua mãe.
entender qual é o caminho qual é a carga energética que precisa ser trabalhada. É uma emoção, por exemplo, de controle, é uma emoção de medo. Aí você vai entendendo tudo isso e vai entendendo quais são os eventos até mesmo da sua vida, né, que conectam com esses aspectos e como que você vai limpando todo esse DNA assim para que os seus descendentes venham mais evoluídos. Eu falei isso aqui na live também. Quando a gente consegue realizar esses passos na nossa relação amorosa, os nossos filhos vêm mais evoluídos. E essa nova era pede por crianças mais evoluídas, porque eles vão ser os precursores de um novo tempo, galera. Tudo isso que a gente está vivendo agora, tá entendendo? Todo esse preconceito, e principalmente as pessoas mais velhas, que têm muito preconceito, que não aceitam o novo, tudo isso vai cair por terra, sabe? Sistema político, bem difícil, né, galera? A gente tá num momento de eleição, propaganda eleitoral aí. É bem difícil, né? Assim, pra mim é bem difícil digerir, assim, tudo que a gente vê ali. Porque o nosso sistema político, ele tá imerso num jogo de culpabilização, é um culpando o outro, sabe? Ninguém assume responsabilidade, sabe? Ninguém tá querendo trabalhar pra cooperar, pra construir algo melhor, entende? Então, na minha visão, eu vejo que não tem muito pra onde correr, sabe? Eu olho assim, meu Deus, pra onde é que nós vamos correr, galera? Então, tudo isso vai cair por terra. Semelhante ao Império Romano, lá no tempo de Cristo, né? Se Jesus chegava e falava, tudo isso aqui vai cair por terra, ninguém acreditou nele, né? Hoje em dia, tá só as ruínas lá na Itália, né? Roma, né? Tá só as ruínas. Surgiu uma nova Itália, surgiu um novo sistema social, político, e isso tudo também vai acabar. Então, a mesma coisa, os seus padrões pessoais de relacionamento que levam você a sofrimento, julgamento, culpa e tudo mais, isso tudo vai acabar. Olha, vibra aqui comigo, gente. Faz um mantra aqui comigo. Isso tudo vai acabar. Vamos transcender tudo isso através do caminho de evolução e expansão de consciência. E quem quiser seguir essa jornada comigo, então, né, quem quiser aprofundar essa relação comigo, essa relação de professor, no caso, né, professor-aluno, já que eu tô te chamando para um curso, é só dar uma clicada lá na bio, né, no link da minha bio. E lá, então, tem todas as informações no meu curso Imersão Relacionamentos, para você entender como aplicar a astrologia e a numerologia para sublimar suas relações. O curso é um guia, aqui na live a gente deu uma pequena palhinha, né? Um guia de como a gente faz para viver relações realmente felizes, entende? E entender que cada um tem seu caso. Então, tudo que eu tô falando agora é uma coisa mais generalizada, mas lá no curso você vai aprender a analisar o seu caso. Ó, onde que minha lua tá? Como que tá a relação da minha lua com a lua dessa pessoa que eu tô me relacionando? Que papel que ela atua na minha vida? Como que ela descarrega um fragmento meu e até mesmo da minha família, da minha mãe, através desse matrimônio? Entende? Aí você começa a analisar o seu caso, galera. Começa a ver, ó, eu tenho essa dinâmica e essas pessoas que chegam pra mim pra se relacionar profissionalmente, amistosamente, matrimonialmente, e isso para eu evoluir. E aí você entende o caminho dessa evolução, né? Analisando esses posicionamentos do seu mapa numerológico e do seu mapa astrológico. E o curso ele também oferece, né, a análise de compatibilidades. Porque lembra que eu falei do caminho de sublimação? Tem muita coisa que é para subir e tem coisa que é para descer. Você pode usar sua liberdade para descer ou para subir. E às vezes, gente, aparece um monte de coisa do nosso caminho que é só para nos dispersar, é só para nos tirar do prumo da evolução. É a chamada tentação. A tentação, que é aquele caminho que aparentemente é gostoso e tudo mais, mas que nos corrompe. A corrupção, a compulsão, a obsessão, entende? E aí a gente já identifica, ó, essa relação profissional, ela é para me levar para corrupção ou é para me levar para evolução? É para sublimar ou é para descer? Essa relação amorosa, ela veio para me levar para cair lá para os instintos ou me veio para me levar para o divino? E não quer dizer, gente, que a gente não deva fazer amor, a gente não deva se relacionar sexualmente porque é tudo para sobreviver. Não, mas tem uma forma de fazer isso. O amor tem que estar impresso nisso. A gente não está se relacionando por interesse, assim, porque a gente quer corpinho gostoso, que a gente quer, sabe? Isso é uma coisa meio primitiva. É uma coisa assim que o ser humano precisa ir transcendendo. Por quê? Você vai pegar toda a energia da pessoa e toda a bagagem kármica dela vem pra você. Quando você começa a ter consciência disso, você começa a ficar muito mais seletivo. Por mais que você ainda esteja sujeito aos instintos, a sentir desejo por aquela pessoa, cara, você já começa a ver o problema antes de acontecer. E é sempre assim, cara. A gente já sente o cheiro do problema e o gosto do perigo.
Então, e aí o que a gente faz? A gente vai embarcar na história para viver todo aquele karma e criar mais coisa para ter que perdoar e curar depois? Não, né, galera? Para quê? É bem mais fácil procurar esse autodomínio e a sublimação. E esses aspectos, então, gente, são todas coisas que eu abordo lá no curso, né? Imersão Relacionamentos. A gente compreender a compatibilidade. E você já entra numa relação, você já escapa da cilada antes de entrar, né? Não, essa relação aqui, ela veio para acabar comigo. E às vezes acontece, gente. Às vezes a vida coloca coisas no nosso caminho, pessoas que às vezes estão colocadas de forma interesseira. Elas não estão ali para te ajudar. Elas estão ali para sugar o que puderem de você. Existe. Vampiro. Existe. Existe. E você tem que estar esperto. Principalmente se você tem um certo poder material, emocional e espiritual. Vem. E aí você tem que estar esperto. Essa pessoa só está querendo sugar de você. Relação amorosa, gente, tem que ter equilíbrio entre dar e receber. Relação de pai e mãe, não. O pai sempre vai dar mais. E se o filho tentar dar para o pai proporcional ao que o pai dá para o filho, não vai dar certo. A relação vai estar fadada ao fracasso. Então toda relação tem a sua dinâmica. E a gente tem que entender essas coisas, né? Precisa estar ciente desses aspectos aí. Então, galera, digo aí para vocês que esse caminho de consciência a respeito das relações, começando da família, se estendendo depois para amigos, profissões e namoros. Família mãe, matrimônio, relações amorosas. Família pai, relações profissionais e a sua relação com o seu trabalho em si. Por isso, galera, equilibrar, sublimar, evoluir os padrões familiares é a chave para abrir a prosperidade, a felicidade, a paz, a harmonia, a plenitude em todas as áreas da sua vida. Então você só vai ter a plenitude em todas as áreas da sua vida quando você começar a sublimar suas relações familiares. E quanto mais consciência você tiver sobre todos os padrões, quanto mais ferramentas, todo mundo precisa de terapia. Quem diz que não precisa é porque está precisando mais ainda. Quanto mais consciência você tiver através, por exemplo, de um curso que eu fiz, de uma terapia que eu fiz, mais fácil vai ser para você encurtar o caminho para essa real felicidade e prosperidade na sua vida. Percebem isso? E assim, eu sou uma pessoa, gente, que está sujeito a erros e enganos. Então vocês têm que ver se vocês sintonizam com isso que eu tô falando. Se você sente no seu coração que isso é verdade, que isso que eu tô falando para vocês é verdade, poxa, bateu na minha alma, conectei com isso que esse cara tá falando, aí você fica o convite para aprofundar a história lá no curso Imersão Relacionamentos. Ele tá com um valor assim bem acessível por enquanto. Eu tô fazendo essa live, inclusive, porque essa semana eu vou postar mais umas aulas nele. Depois eu vou até avisar os alunos que já estão nele, né? Eu vou postar mais umas aulas nele essa semana. E aí eu vou aumentar o valor. Então, para quem entrar agora, no caso, né? Permanece esse valor. Eu não sei quando que eu vou adicionar as aulas, gente. Eu já gravei. Agora eu tenho que editar e postar. Eu pretendia editar hoje, mas eu não consegui editar hoje. Eu tô num processo de cura aqui, galera. Cuidando do meu braço aqui, cuidando da minha saúde também. Que eu fico assim muito desenfreado, querendo fazer tudo, né? E eu sei que esse meu padrão de querer fazer tudo, de mostrar serviço, é uma coisa para ganhar a validação do meu pai. Que meu pai, ele tem uma coisa assim, não, a gente tem que progredir na matéria e tudo mais, né? E eu quero muito ser amado pelo meu pai, né? Qual é o filho que não quer? Então, muito assim, desse meu mostrar serviço, né? Inclusive, é para ganhar a validação do meu pai e do meu próprio masculino, né? E isso é uma coisa que eu entendi observando os meus mapas. E aí isso pode fazer mal com a minha saúde, por exemplo. Então eu tenho que me compreender, tenho que me estudar, né? Então fica o convite, eu vou me despedindo agora. Antes de eu fechar, eu vou abrir para perguntas. É isso aí, vamos sublimar, né? Vamos fazer a luz brilhar. É bem exatamente isso. O sublimar é isso, é converter energias inferiores em superiores. Como eu falei no Reels que eu postei hoje. Então estamos num padrão que não tá legal. Cara, vamos sublimar. Vamos colocar assim esse padrão que não tá legal num padrão mais alto. E as nossas relações precisam ser sublimadas. O nosso trabalho, eles precisam passar por reformas evolutivas. A forma como a gente trabalha. Mas a gente só consegue reformar o nosso trabalho à medida que a gente vai se harmonizando com o nosso país, que é o mais doido, sabe? É bem assim esse processo de uma extensão, sabe? A relação com o pai é uma extensão de todo o trabalho do caminho profissional. Fala mais sobre os números, cada um tem seu significado. No curso eu falo de todos os números. Tem uma aula para cada um dos números, de 1 a 9, no caso. E aí, esses são os números mestres, né? Que são os números que formam os outros números. Então, por exemplo, o 18
O 28 é a união do 2 e do 8. Então, você entendendo o 2 e o 8, você consegue entender o 28, propriamente, por exemplo. Então, uma aula sobre cada um dos números. Tem aula sobre cada uma das casas astrológicas no curso também, para você entender a dinâmica das casas. Entender, por exemplo, né, porque é um curso voltado para relações. Então, a sinastria a gente estuda. Por vezes, por exemplo, né, a pessoa coloca o Saturno dela na sua casa 7, por exemplo. Aí você tem que entender o que é essa projeção, que eu explico lá no curso, por exemplo. Às vezes, a pessoa ela coloca a casa 9 dela dentro da sua casa 2. Por exemplo, você tem a casa 9 em Touro e a pessoa tem a casa 2 em Touro. Então, a sua casa 9 é projetada na casa 2 da pessoa. Então, o seu processo de consciência, de evolução de consciência, de expansão de consciência, que é a casa 9, auxilia essa pessoa a se desenvolver na matéria. Então, você vem para, através do seu conhecimento, auxiliar essa pessoa a se desenvolver na matéria. E ela oferecer, digamos, uma base material para que você expanda ainda mais a sua consciência. Por exemplo, aí você entende propriamente toda a dinâmica das relações. Você entende, por exemplo, o que gera uma relação tequímica amorosa? Os posicionamentos de Vênus e Marte. Então você vê, aquela pessoa tem o Vênus em uma boa sintonia com o meu Marte e com o meu Vênus. E isso já traz um padrão de química dentro da relação. E aí você já entende que desafios que essa química pode atravessar e tudo mais. E, enfim, qualquer aspecto, gente, que você quiser entender sobre uma relação, tá nos mapas. É algo assim que realmente abre a mente, expande mesmo. E aí, então, lá no curso eu falo sobre cada um dos números. Eu vou deixar lá pro curso. E aí, quem quiser, então, seguir na história, aprofundando aí, a gente se vê lá do outro lado, né, lá na Hotmart, no curso Imersão Relacionamentos. E é isso então, galera. Vou me despedindo de todos, com muita gratidão no coração, por todos que estão aqui presentes, compartilhando desse momento de autorreflexão, de autoestudo, de autoconsciência, de autoconhecimento. Gratidão, uma linda vida para todos, que todos encontrem a consciência necessária para sublimar suas relações. Uma linda vida e que o autoconhecimento floresça cada vez mais na vida de cada um de vocês, junto com o amor e a paz e tudo de bom. Tchau, tchau, galera.